Vou convidar aqui o evangelista Laércio, que vai estar trazendo uma palavra nessa noite. E as crianças vão estar descendo aí, devagar, sem correr, pela escada. Amém? Vamos orar, amados, pela vida deles, estenda as suas mãos. Em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem ministrado neste lugar. Há uma atmosfera neste lugar do Teu Espírito Santo que nos envolve, Pai. E eu creio, eu sinto que Ele está desejoso de imprimir algo em nosso coração nessa noite. E que, ó Pai, toda resistência que ainda há neste lugar, seja ela humana ou espiritual, ela seja vencida nessa noite em nome de Jesus. Que o Senhor amarre todo valente que se levante contra o conhecimento de Deus. Aqui, Senhor, neste ambiente, lá nas salas das crianças, Senhor, que haja aqui libertação, edificação, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado neste lugar. Que o Teu Filho seja o instrumento separado por Ti nesta noite, para trazer à luz as Tuas verdades, Senhor. Arranca-nos, ó Deus, dos enganos, das mentiras, da religiosidade, da paralisia espiritual, Senhor. Se necessário for, nos confronte, nos exorte, Deus, mas traga-nos, ó Pai, para mais perto de Ti nessa noite, em nome de Jesus, porque esse é o nosso alvo, Pai, nos tornar mais íntimo do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos essa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. A paz, queridos. Amém. Em nome de Jesus. Hoje, mais uma vez, estou com esse compromisso, essa responsabilidade. Estou alegre, né? Nós passamos aqui um momento maravilhoso de adoração. E esse hino que nós louvamos no final, Majestade Santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. E talvez nós não conseguimos entender a dimensão desse hino, né? Majestade Santa. E nós vamos falar algumas coisas aqui hoje em relação à majestade, em relação a quem somos, né? A última vez que nós trouxemos uma palavra aqui lá em Gálatas, nós falamos algumas coisas em relação a nós sabemos quem somos na pessoa de Jesus Cristo. E hoje eu queria falar alguma coisa também falando em relação a nós também, a igreja, porque há um propósito para nós, há um chamado para nós, há uma esperança, há uma promessa. E eu desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos os santos possam estar diante da majestade que já foi liberada nas regiões celestiais aonde nós estamos assentados com Cristo. Por isso que esse hino, ele fala justamente em relação a isso, majestade santa, ou seja, os santos que somos nós, temos que reconhecer a majestade santa que é o nosso Deus. E Cristo nos levou até a esse lugar. E nós não podemos estar longe disso. Ainda que estejamos vivendo ainda na terra, mas já estamos assentados nas regiões celestiais, através da pessoa de Jesus Cristo. Então, tudo que há no céu, nós já podemos desfrutar. E isso é muito profundo. E a igreja, nós precisamos deixar Deus nos conduzir diante da santidade e da majestade do Rei, da majestade santa do nosso Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo de número 4. E nós vamos ler algumas coisas aqui.
Efésios capítulo 4. Todos acharam aí? Em Efésios capítulo 4, iniciando no versículo de número 1, que fala sobre a unidade da fé. E diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andei como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém, queridos? Nós vamos ler somente esses 3 versículos, porque todo o livro de Efésios, ele fala assuntos muito profundos. Se você for pegar do capítulo 1 até o capítulo número 3, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar a condição que hoje nós estamos ou vivemos como igreja diante de Deus. Ou seja, ele mostra toda a condição, a posição que nós hoje somos como igreja. Ele mostra tudo isso através do Espírito Santo, através da pessoa de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Jesus conquistou, apóstolo Paulo, na carta do capítulo 1 ao 13, ele mostra à igreja. Ele mostra que nós já fomos abençoados em toda sorte de bênção. Ele fala sobre a promessa, ele fala sobre a graça, ele fala sobre a salvação. Então ele começa a falar diversos assuntos e diversas coisas que Cristo já conquistou para que nós possamos estar diante da santidade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala algumas coisas muito importantes que nós vamos ver aqui. Então, do capítulo 1 até o capítulo 13, de você, quando tiver a oportunidade em casa, você leia. Porque se nós perguntarmos hoje aqui, para nós ou para alguns, o que é ser uma igreja? E o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando através do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está mostrando o que é uma igreja. E se nós perguntarmos hoje o que é uma igreja, para que serve uma igreja, para que propósito tem uma igreja, muitos de nós vamos responder coisas diferentes uma do outro. Por isso que aqui o apóstolo Paulo está trazendo, mostrando que é a unidade da fé. Porque o Deus estabeleceu através da igreja tem um propósito. Por isso nós precisamos saber o que é a igreja. E para que serve a igreja. Então o apóstolo Paulo, se você for ler, você vai ver que a igreja muitas das vezes, para nós, ela pode ser para umas pessoas, a que restaura a família, a que tem uma promessa no casamento, a que abre na porta de emprego, a que cura um enfermo, né? Então, nós vamos começar a colocar um monte de situações que na nossa visão é uma igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele vem mostrando para nós que a igreja, ela é algo muito mais profundo, ainda que essas coisas também estejam ligadas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala, a palavra de Deus nos fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, eu tenho que saber o que é uma igreja, para mim estar dentro do propósito que Deus estabeleceu, para que eu venha buscar isso, porque quando eu consigo entender, eu vou mergulhar na santidade santa. E quando eu mergulho na santidade de Deus,
através da pessoa de Jesus, o que vai acontecer? Começamos a agradar o coração de Deus em adoração, começamos a agradar o coração de Deus reconhecendo quem Ele é, e todas as demais coisas, segundo a sua vontade, Ele acrescenta na nossa vida. Mas, quando nós entendemos que a igreja, ela foi estabelecida simplesmente para poder satisfazer algumas questões em relação à minha vida, ao meu particular, eu saio de uma visão do propósito que Deus estabeleceu a igreja. A igreja, ela foi estabelecida para adorar. A igreja foi estabelecida para se assentar com Cristo nas regiões celestiais, aonde Ele nos coloca. A igreja, ela tem o poder para curar, para mudar situações, tem. Mas o propósito dela não é esse. Ainda que isso aconteça também no nosso meio. Milagres, tudo isso faz parte, irmão. Mas, apóstolo Paulo aqui, ele vem nos mostrando algumas coisas importantes. Para quê? Para que nós possamos chegar, e lá no versículo que nós vamos ver mais à frente, ele fala uma coisa interessante também. Ele diz o seguinte: para que nós não sejamos mais meninos, e possamos chegar ao quê? A uma estatura ou maturidade. Por que ele fala menino? Porque quando nós fazemos alguma coisa, já viu que criança muitas das vezes ela faz coisas e ela não consegue entender, talvez uma gravidade, talvez uma situação, talvez alguma coisa que ela, para ela seja uma coisa natural, normal, mas nós que somos maduros e adultos, nós vemos que aquilo pode ser perigoso, nós vemos que aquilo não pode ser feito, nós vemos que aquilo tem que ser de uma forma diferente. Por quê? Porque nós conseguimos entender algo que uma criança não entende. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando que nós não podemos pensar mais como menino, mas que nós possamos em Cristo chegar ao quê? A uma perfeição, aonde nós vamos chegar ao quê? A uma maturidade, ou seja, a um entendimento. Então ele vem nos mostrando a importância de nós sabermos o propósito da igreja. Então nós vamos ver algumas coisas que Paulo, ele fala aqui para nós. Então ele diz assim, ele fala o quê? Ele fala: rogo, pois, irmãos, eu, o preso no Senhor, que andei como é digno da vossa vocação, ou seu chamado, com que fostes chamado, né? A vocação com que fostes chamado. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando o seguinte: quantos aqui foram chamados, que têm a convicção que foi chamado por Deus? Amém. Todos nós temos essa convicção que nós fomos chamados por Deus. Então o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender o seguinte: o porquê que Cristo me chamou. Aí é onde vem, né, a grande questão em relação ao entendimento do que ele serve uma igreja, para que serve uma igreja. Então, quando eu entendo que eu fui chamado, eu fui vocacionado por Cristo, qual foi o motivo da minha chamada? Qual foi o motivo da convocação que ele me chamou? Aí você vai falar, aí é onde muitas das vezes nós entendemos que é para restaurar, que é algo que é acrescentado, mas eu preciso entender na realidade para mim pessoal, porque quando eu consigo ter um entendimento para a minha vida, a minha vocação ou o meu chamado, eu consigo em Cristo, através do Espírito Santo, buscar um aperfeiçoamento aonde eu automaticamente vou começando a crescer e amadurecer na fé, até chegar à estatura de perfeição. Então, quando eu começo a entender isso, eu começo a deixar certas coisas, algumas situações na minha vida, que eu preciso vencer, para que eu possa me aperfeiçoar na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eu tenho essa convicção do meu chamado,
E a Bíblia diz aqui mesmo no capítulo 4, quando ela fala dos dons ministerial, ela fala que Deus instituiu dons, deu dons para edificação. Para quê? Essa edificação, a edificação dos santos. Aí ele instituiu apóstolos, pastores, profetas, mestres, evangelistas, para a edificação de quê? Do corpo. Para que ele possa chegar o quê? A unidade. De quê? Da fé. Então, a gente começa a entender que o apóstolo Paulo, ele é usado de forma tremenda por Deus para poder nos ensinar o que nós devemos ou precisamos fazer para que nós possamos chegar a uma estatura de perfeição. Então ele vem falando, ele fala que ele é preso. E eu fico assim olhando para a vida de apóstolo Paulo, e Paulo, amado, ele tem assim ele foi um dos apóstolos, que ele escreve as suas cartas doutrinárias, porque ele consegue ver uma situação, e ele traz uma mensagem, uma palavra de revelação da parte de Deus, para as situações das igrejas que estavam vivendo. Então essa igreja aqui, igreja de Éfeso, ela estava passando por um momento onde os irmãos, ainda que estivessem na igreja, não estavam conseguindo viver na fé. Por quê? Não sei se você já observou, se nós analisarmos, nós vamos observar o seguinte: muitas pessoas elas começam a caminhar, e quando você chega no final do ano, no meado do ano, você começa a observar que muitas pessoas ficaram para trás. Já reparou isso? Muitas pessoas que poderiam estar conosco não estão. Não somente aqui na igreja, mas estou falando da igreja de um modo geral. De um modo geral. Aí você fala assim, mas por que essas pessoas, às vezes, elas começam bem, mas não conseguem avançar? Aí a importância de ter justamente a edificação do corpo, para ensinar quem é cada um em Cristo Jesus como igreja. Então o corpo edificado, ele vai ser revelado através da sua palavra, da palavra de Deus, para que a pessoa ela possa entender quem ela é em Cristo e qual é o propósito dela como igreja. Então, o que acontece? Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve isso, ele está mostrando para nós, para mim e para você, essa importância de entendermos quem é que nós somos na pessoa de Cristo Jesus. Então ele vem mostrando para nós, ele vem falando conosco, ele vem revelando através da tua palavra. E Deus ali coloca o apóstolo Paulo para trazer uma revelação para essa igreja no momento que ela estava vivendo. Então o que estava faltando nos irmãos? A palavra não tinha. Eles tinham uma palavra, eles tinham ensinamento. Mas quando nós não conseguimos, não somente receber uma palavra rema e colocar essa palavra na prática, porque quando nós viemos para o capítulo 4, saímos do 3 porque nós sabemos quem somos, quando nós chegamos no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos mostra, não somente, ele nos mostra a condição nossa, que devemos estar em Cristo Jesus, mas como nós vamos colocar, nós como igreja, na prática para poder realizar. E essa prática, já ela vai na fé. Então o que estava acontecendo com os irmãos? Eles conheciam a palavra, tinham entendimento da palavra, mas a palavra ela não vinha misturada com a fé. Ou seja, eu tenho uma palavra, eu tenho conhecimento, mas ela não era misturada com a fé, faltava fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui para essa igreja a importância de agora colocar, através da fé, a edificação na prática do corpo de Cristo. Porque nós vamos nos aperfeiçoar, e às vezes nós pensamos que aperfeiçoamento, ele é tão somente para nós sermos alguém maior, a nível ministerial, a nível eclesiástico, uma posição. Mas esse aperfeiçoamento que está falando aqui é um aperfeiçoamento do corpo. É saber o que eu tenho, o que Cristo conquistou para mim,
nas regiões celestiais e a posição cujo qual ele me colocou, pelo aquilo que ele conquistou. Então, quando eu entendo isso, o que eu vou fazer? Eu vou automaticamente, né, aprender a palavra e crescer na prática para poder chegar a uma perfeição, sabendo quem eu sou. Porque olha só, se você tem o conhecimento, sabendo que Deus é a santidade santa, e no momento da adoração nós temos a dificuldade na prática, pela fé de quem somos nele, que podemos estar diante dele, ainda que estejamos aqui, mas somos ligados com Cristo nas regiões celestiais, somos ligados com Cristo no Santo dos Santos, aonde Cristo se encontra. Então nós somos ligados. Então, quando eu tenho esse conhecimento, mas pela fé que não é misturada com a palavra rema do conhecimento de quem eu sou, e na prática pela fé não consigo, eu não tenho como chegar lá, não tenho como eu sentir a presença de Deus nesse momento de adoração. E quando eu não consigo sentir, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar, isso também mostra que eu não estou conseguindo agradar a Deus, até mesmo através da adoração. Mas hoje, eu creio que eu e você vamos ter essa oportunidade. Eu estava assim pensando, mano. Essa madrugada eu cheguei em casa, onde estava aqui, aí falei assim, caramba, amanhã tem que trazer uma palavra. E geralmente quando acontece isso, eu não durmo. Aí 2 horas da manhã eu acordo, fico acordado. Não durmo mais. Eu fico acordado direto. Aí Deus começou a falar comigo essa palavra. E hoje, quando chegamos aqui, que nós vimos esse louvor, Majestade Santa, eu falei assim, Senhor, eu não quero sair desse ano. E minha esposa até falou sobre, né, o ano acabou. E eu não quero sair desse ano, amado, do mesmo jeito que eu entrei. Se você quiser, amém. Mas se você não quiser, vamos juntos mudar. Entende, amado? Nós podemos em Cristo Jesus ser muito mais do que somos. E Cristo nos chamou para sermos isso, sermos mais do que somos. Então, apóstolo Paulo, ele, como instrumento de Deus, ele vem mostrando para nós, para a igreja, quem nós precisamos entender que somos. Se nós tivermos o pensamento que somos igreja, né? E esse é o pensamento que às vezes nós temos, não é? Não, eu fui para a igreja porque Deus mudou minha vida, Deus mudou, é verdade, Deus me curou, Deus fez isso, Deus fez aquilo, entende? Mas, olha só, aí vem o conhecimento que Deus cura, mas a fé para agradar às vezes não acompanha porque não está misturada com conhecimento, com a palavra. Aí a pessoa sem fé, o que acontece? Ela sai mesmo tendo conhecimento que Deus curou. Já viu pessoa que já foi curada, já teve milagre e não está na igreja? Já viu pessoa que pediu trabalho, pediu isso, pediu aquilo e recebeu e não está na igreja? Muitas situações dessas. Por quê? Porque na realidade não é esse o propósito. Isso é consequência. E o que Cristo quer para nós, o que Deus quer para nós, é que a gente possamos adorar Ele, reconhecer quem Ele é, reconhecer que Ele é majestade santa. E nós somos santos para adorar a majestade santa. Por isso que Cristo nos chamou. A Bíblia diz que nós somos santos separados. E nós temos que entender a nossa vocação, como está falando aqui no versículo 1, que nós devemos andar como dignos da vocação que fomos chamados. Então essa vocação que eu fui chamado, eu tenho que reconhecer que eu fui chamado na vocação para fazer parte do santo, ser santo ou separado. Então agora eu sou santo, e como santo eu preciso entender que eu tenho que adorar a majestade santa, que é Deus, que é o nosso Pai. Então o santo é para adorar a majestade santa.
Então, amados, o apóstolo Paulo está ensinando, então nós temos que andar digno da nossa vocação. Então, se você andar assim, olha a diferença. Senhor, estou desempregado há tanto tempo. Aí você anda, Senhor, essa dor. Senhor, meu problema com meu filho. Senhor, o meu trabalho que a porta não abre. Senhor, não sei se eu vou ser mandado embora. Senhor, não sei como é que vai ser no ano que vem. Senhor, não sei se tem dinheiro para pagar a conta amanhã. Senhor, isso e aquilo. Agora, se você anda assim, Senhor, Tu me chamou para Te adorar. E você entender assim, Senhor, eu sou santo para adorar a majestade santa. Eu sou santo para adorar a majestade santa. Senhor, Tu me separou para adorar a majestade santa. E os problemas? Tem? Tem, amado. Tem. Quantas pessoas tiveram problemas e venceram? Já passou. Os problemas vêm e passam. Mas a majestade santa, ela permanece para sempre. Então, eu não posso parar com problemas que sou passageiro. Sabendo que existe o eterno, que é o Senhor de todas as coisas, cujo qual me separou, me vocacionou para adorar. E o apóstolo Paulo nos mostra isso. Ele fala sobre isso. Então, se você pegar, amado, é porque é muita coisa, mas se você pegar o livro de Efésios, você vai começar a ler, você vai começar a entender um montão de coisas. Então, eu vou ler aqui algumas coisas aqui, para que você possa entender o que o apóstolo Paulo está falando para nós. Então, ele fala sobre a unidade da fé. Aí ele fala aqui, olha o que ele diz aqui no versículo de número 4. Ele fala assim, no 3, para a gente entender, procurando o quê? Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito. Olha só, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o que vai nos fazer a sermos ou entender quem somos nós como igreja, ou para que serve uma igreja? Uma igreja, ela só serve quando ela está ligada na unidade. Por quê? Muitas vezes falamos de unidade, né? Irmão, nós temos que ter um só pensamento, nós temos que ter uma só visão, nós temos que ter, né, um só propósito. Nós falamos isso. Mas se nós falarmos, mas o nosso vínculo não tiver na pessoa do Espírito Santo, a gente não consegue. Porque é o Espírito Santo que nos une. É Ele que nos une. E se eu não conseguir entender para que serve a igreja, eu não consigo entender o que me une como igreja. E se eu não consigo entender o que vai me unir como igreja, automaticamente eu vou começar a querer resolver as minhas questões, os meus problemas, as minhas situações. Você é a sua, outro irmão a dele, e outra dele, entende? Mas a Bíblia diz aqui que a unidade é no Espírito Santo pelo vínculo da paz. Nós temos, o que nos une é o Espírito Santo, através do sacrifício de Cristo que Ele fez por nós. Então isso nos une. Então eu gosto muito de citar os apóstolos. Os apóstolos, eles foram um exemplo disso. Porque você imagina um Mateus, que era um cobrador de impostos de Roma. Agora Jesus chama ele para fazer parte do seu discipulado com os judeus, com aqueles que eram judeus. Aí ele já estava assim, um traidor, cobrador de impostos, sendo judeu, e agora está aqui conosco. Então, o que isso nos mostra? Isso nos mostra o seguinte, que nós pensamos de uma forma, mas Deus, Ele pensa de outra. O modo de Deus pensar é diferente do nosso. Então, o que uniu um cobrador de impostos, que para a visão dele era um traidor, para ser justamente o apóstolo junto com eles? A fé, a unidade através do Espírito Santo. Então, independente do que um pensava do outro, o que estava como propósito de igreja, que eles sabiam o propósito cujo qual foi a vocação, chamado deles, e estava muito além dos seus interesses próprios, ou dos seus pensamentos próprios, porque eles eram unidos através do Espírito Santo. E eles entendiam que Deus havia os chamado
para que um propósito pudesse estabelecer. E as suas particularidades foram deixadas de lado e eles passaram a ser um só dentro do propósito que Deus estabeleceu. E os sinais, os milagres aconteciam, por quê? Porque eles estavam ligados justamente dentro dos chamados, eram dignos da vocação do cujo nós foram chamados. E entenderam o que é a igreja. Entenderam por que foram chamados. Então, quando nós entendemos que somos chamados, o milagre acontece. Se eu entender porque eu fui chamado, a igreja foi chamada, os milagres começam a acontecer, amados. As coisas começam a desenrolar. As cadeias começam a cair. Porque nós estamos ligados à santidade de Deus, à autoridade de Jesus, o nome do Todo-Poderoso. E o Espírito Santo está conosco todos os dias. E eu vou conseguir vencer quando eu entender o que é a igreja. E o apóstolo Paulo está ensinando o que é ser uma igreja. Então, ele fala para nós que a unidade, nós só podemos conseguir ser uma igreja forte se nós estivermos unidos através do Espírito Santo. O que o Espírito Santo pensa? Já parou para pensar o que o Espírito Santo pensa de você, de mim? Eu falo, Espírito Santo, me dá uma nota aí. Aí o que o Espírito Santo vai pensar? Ele vai falar assim, rapaz, deixa todo mundo sair, depois eu te dou em particular para cada um. Então, o que acontece? Quando nós entendemos o que o Espírito Santo ele pensa em relação a nós. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é o agente de ação hoje aqui na igreja comigo e contigo. Tudo que nós formos fazer no nome de Jesus, quem vai agir, quem vai fazer acontecer é a pessoa do Espírito Santo através da nossa fé. Então, se nós pararmos, e aí nós vamos ver, e eu quero falar para os irmãos a diferença de termos o conhecimento e sem estar misturada com a fé. Então hoje, se o Espírito Santo falar se você parar para analisar o que tu tem feito, nós temos feito com o conhecimento que nós temos. Se o Espírito Santo é que vai fazer as coisas acontecer. Ou seja, você pode ter um alvo, um foco, mas você precisa saber que tem que colocar a fé em ação. Como é que você vai pedir o Espírito Santo e agir com ele para fazer acontecer? Entende? Então o apóstolo Paulo está falando, nos mostrando isso, a prática, no capítulo 4. Então, quando nós começamos a praticar, quando nós começamos a fazer acontecer pela fé, no conhecimento daquilo que temos, Deus ele começa a operar através da nossa vida. Mas eu tenho que saber quem é a igreja, o que é a igreja, o que é ser igreja. E a Bíblia diz que ele estabeleceu uns para apóstolos, como eu falei, evangelistas, para mestres. Mas, o que acontece? Lá em Gálatas fala que nenhum fundamento pode ser edificado a não ser aqueles que já foram através dos apóstolos de Cristo, né? E dos apóstolos. Então, ali está mostrando o seguinte, que os apóstolos hoje, eles são aqueles que lançam, ou seja, preservam os fundamentos que já foram lançados, porque outro fundamento não pode ser posto. Mas eles preservam aquilo que é genuíno, que foi estabelecido por Cristo e pelos apóstolos. Ou seja, eles guardam isso. Entende? Eles guardam isso. Não pode ter hoje, por exemplo, um apóstolo e fundar outra coisa, porque já foi posto por Cristo e pelos apóstolos. Mas eles guardam essa palavra genuína. Eles implantam a igreja com essa palavra genuína, que é o fundamento que foi estabelecido. Então, e os mestres, os pastores para edificar, e os evangelistas para construir. Entende? Entende ou não entende? Então, amado, para construir, ou seja, quando for as paredes, para edificação, cada um tem uma função.
Mas ninguém é nada sem o outro. Entende? Por quê? O mestre precisa do evangelista, o evangelista precisa da igreja, a igreja precisa do pastor, o pastor precisa da igreja. E assim é com todos, por isso que Cristo nos uniu todos, para sermos um só nele. Entende? Adianta ter um pastor, ou um mestre, ou um evangelista sem igreja? Não adianta. Então Deus estabeleceu para edificação, para dar uma direção, para dar orientação. Entende? Então, quando a igreja ela entende quem ela é e para onde aquela liderança que Deus deu um dom específico para poder conduzir, se ela entende isso, o que ela faz? Ela automaticamente vai se submeter para ser levada aonde Cristo quer levar, porque vai receber da parte de Deus uma direção. Então, a igreja ela precisa entender que Deus ele estabeleceu pessoas para a edificação do corpo. Uma irmã uma vez ele perguntou assim para mim assim, falou assim, a igreja está qual é a visão da igreja? Eu falei, essa é. Ela falou assim, não é. A visão da igreja mudou? Eu falei, não, é mesmo. Ela falou, não é mesmo. Eu falei, é mesmo. Ela não é. Aí eu falei assim, tá, então você vai falar o seguinte, vamos deixar da igreja, fala para mim qual é a tua. Aí ela falou assim, a minha como assim? Eu falei, qual é a tua? Eu estou falando que é mesmo, você está falando que não é. Eu quero saber qual é a tua, então. Entende? Por quê? Porque na realidade, cada um de nós podemos ter uma visão, que eu estou falando. Cada um pode ter a visão de igreja em relação àquilo que você pensa. Você pode pensar que a igreja você veio para ser curado, você veio para receber tua bênção, você veio para fazer um casamento, né? Você veio para você receber uma cura. Entende? A visão de cada um pode ser aquilo que você pensa. Entende? Então, é muito importante que nós possamos entender a importância de nós sabermos quem somos. E quando fala de buscar primeiro o reino de Deus, está falando de você priorizar todas as coisas em primeiro lugar. E uma das coisas que nós temos que priorizar em primeiro lugar é a nossa vida como santos da vocação com a qual nós fomos chamados. Então, quando eu começo a priorizar isso aí, entende? E a gente vê que as coisas que nos atrapalham em relação a isso, a buscar, é justamente a forma que nós vemos em nós mesmos, a forma que vivemos em relação a Cristo. Ou seja, o que vai te fazer se tornar uma pessoa santa? Aí você sabe que tem as coisas que vai te levar a ter mais sensibilidade, a ter mais intimidade, que é você jejuar, que é você orar, que é você estar buscando, né? Que é você renunciar a certas coisas. Então, todas essas coisas vão começando a te levar mais próximo de Deus. Então, nesse final de ano, que é o final de festas, né? A gente fica mais longe um pouco, porque come muito. E a gente não consegue, não é verdade? Jejuar nesse período é difícil para algumas pessoas. Nessa pessoa, pastor, vamos convocar um jejum uma semana. Pastor, tem misericórdia de nós. Eu falo nem de mim, de nós. Entende? Então é difícil. Então, amados, nós vemos aqui, olha o que Paulo fala. Ele fala assim, ó, o que ele diz, há um só, no versículo 4, há um só corpo, um só espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. E diz assim ainda no versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Entendeu isso aí? Então, o que veio Jesus, ele veio fazer? Trazer essas indiferenças para formar uma unidade. E quando se fala dessa unidade, está se falando o seguinte, que as indiferenças elas vão ficando, e em Cristo Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, nós conseguimos nos tornar um só. Por isso que essa indiferença, ela só pode ser tirada quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, tratar em mim,
para que eu possa viver em unidade com o corpo de Cristo. Senão eu não consigo. Senão ninguém consegue. Então a Bíblia está falando, é um só batismo, uma só fé, um só corpo, um só Pai, entende? Um só Senhor. Isso é para todos. E essa indiferença que acontece, ou que acontecia, elas foram tiradas. Por isso que agora nós temos que procurar viver o quê? Nessa unidade de fé. E aqui, você vê no versículo, olha o que diz aqui, no versículo de número 7, olha só, diz assim, ó, mas a graça foi dada a cada um de vós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo aos céus, ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu o que? Dons aos homens, entende? Então, ele deu o que? Dons aos homens. Então, esses dons aqui, existem vários tipos de dons na Bíblia, né? E qual o seu dom? Aí, às vezes a gente não sabe qual o dom que nós temos, não é verdade? Mas por que não? Porque a Bíblia diz que Cristo deu aos homens, já nos deu dons. Todos nós temos um dom, entende? Mas por eu não saber quem eu sou, ou o que é ser uma igreja, porque Deus deu os dons a nós, a mim como igreja, a você, então por eu não saber isso, o que é a igreja, para que serve a igreja, muitas das vezes eu não sei nem qual o dom que eu tenho, entende? Então, por que Deus ele quer nos chamar a atenção em relação a isso? A nós buscarmos o reino em primeiro lugar. E quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, priorizamos as coisas espirituais em nossas vidas, Deus ele vai fazendo os dons em nossas vidas se manifestar. E se eu não permito o Espírito Santo trabalhar em mim para que isso aconteça, eu não vou conseguir, eu não vou entender, nunca vou conseguir desfrutar dos dons espirituais que Deus deu a mim e a você como igreja. E a vontade de Deus é essa. Porque lá no versículo de número 11, olha só o que ele diz. No versículo de número 11. Ou melhor, não vou nem botar não, vou botar aqui no versículo de número... Deixa eu ver... Seja um... tá, versículo de número 13. Olha o que ele diz assim, ó... até que todos cheguem o quê? A unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E a varão o quê? Perfeito. E a medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, a possibilidade de eu me tornar um varão perfeito, a estatura completa de Cristo. A Bíblia diz que há, eu posso dizer que não. Hein, irmão? Posso ser ou não posso? Olha o que a Bíblia está falando. Ela fala, ó, olha só. Olha o que ela fala. Até que todos, olha só, não é só eu não é só você não. Olha lá, ó, até que todos cheguemos o quê? A unidade da fé. Eu dou conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que vai fazer eu chegar à estatura de varão completa de Cristo? Quando eu deixar ser edificado. Por isso que os dons espirituais ou ministeriais foram dados para que a igreja ela possa ser edificada. Por isso que Deus constituiu. Para que a igreja ela possa aprender e deixar Deus tratar com a palavra, para que ela possa ser edificada e chegar à estatura completa de Cristo. Quantos querem chegar à estatura completa de Cristo? Quantos querem pagar o preço para isso? Então isso aí é uma decisão que você pode tomar até o final do ano e virar o ano com esse coração aberto para que Deus ele possa trabalhar na minha e na tua vida.
Entende? Então, aí, olha o que ele fala no versículo de número 14, ele diz assim: para que não sejamos mais o quê? Meninos. Enquanto não me aperfeiçoar, enquanto não me edificar com conhecimento, com entendimento, sabendo qual é a minha condição, quem eu sou, eu me torno menino. A palavra de Deus, ela fala o seguinte: ora, quando eu era menino, o que eu fazia? Agia como menino. O que é menino? Fala, menino é menino. Menino é menino, menino é menino. Então, o que é menino? Menino é você, é eu e você, a gente não conseguir discernir coisas espirituais. Está entendendo? Como um menino, ele não consegue discernir certas coisas naturais, um menino espiritual não consegue discernir coisas espirituais. Então aqui, apóstolo Paulo está falando justamente isso, ó, para que não, por isso que eu tenho que crescer a chegar a uma estatura de perfeição em Cristo, para que eu não venha mais, ou nós não venhamos mais andar como meninos, para que não sejamos mais meninos. Aí fala assim, ó, inconscientes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam. Estão entendendo aí? Ainda fala assim, ó, fraudulentamente. Então, o que você já viu que algumas pessoas acreditam em tudo que falam, né? Elas acreditam em tudo que falam. Ela não analisa, ela não pesquisa. Então o menino é assim. Você vai ensinando, né? Você ensina o menino no caminho que deve andar. Então você vai ensinando ele, e ele vai pegando aquilo que você está falando. E ele não quer saber, principalmente quando tem um pai, quando a mãe comete um mais velho, ou uma pessoa, ela vai falando, aquela criança, aquele menino, ele vai gravando, ele vai absorvendo aquelas coisas. Então o apóstolo Paulo está mostrando aqui que aqueles também que não procuram se aperfeiçoar na pessoa de Cristo, eles recebem vento de doutrina e vão começando a crescer. Amado, eu não estou aqui querendo falar mal de ninguém não, mas deixa eu falar uma coisa. O que a gente vê de crente menino, olha, teve uma moça de mãe que chegou, olha só a mentalidade. Há 3 semanas atrás eu estava com o irmão. 3 semanas depois ele era um pastor. Aí ele chegou para mim e falou assim, eu nem perguntei nada para ele. Aí ele falou assim, pô, irmão, pastor é um dom, amado, que Deus estabeleceu, porque é um dom de excelência. Você cuidar e edificar a vida de pessoas. Então, é como a pastora diz, é pastor e de pastores. Aí ele chegou para mim e falou assim para mim, olha, aí ele falou assim, irmão, ele começou a conversar, aí ele falou assim para mim, pô, sou pastor agora. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu falei, pô. Aí ele falou assim, fui lá no centro da cidade. Eu falei, pronto. Eu fui lá no centro da cidade, aí falou o ministério lá, aí eu fui ordenado a pastor. Eu falei, pô, é mesmo? Ele falou, é. Aí ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele, né? Aí ele pegou, falou assim para mim. Aí ele falou assim para mim assim. Falei, e aí, qual a igreja está onde? Não, estou lá no quintal da minha casa. Falei, ah. Aí ele falou assim, aí eu falei assim para ele assim, é mesmo? Ele falou, é. Aí eu, ele é. Aí ele chegou e falou assim para mim, aí viu que eu não ia falar, ele falou assim, sabe o que acontece? 3 semanas que ele falou, hein? Aí ele falou assim, esse povo não quer saber de nada. Sabe o que eles querem? É bênção. Só vai no culto dos milagres. O povo não quer saber de nada. Todo mundo descompromissado. Começou a falar dos irmãos. Eu falei, irmão, faz isso não. Cuida do povo.
Entende, irmão? Então, o que isso nos mostra? Menino. Ainda que tem um título. Então, o que acontece? Não consegue discernir a importância de uma vida, de cuidar de quem está mal, orar por quem está mal, jejuar por quem está mal, pagar o preço, visitar. Entende? Não, irmão, eu sei que a igreja, todo mundo, a igreja é feita de pessoas, e pessoas têm problema, mas em nome de Jesus, eu quero me colocar, já que Deus me permitiu que eu fosse pastor, eu vou me colocar, vou atrás, as vidas vão se mudar, transformar, falar alguma coisa, mano. Mas os irmãos não quer nada, só quer bênção. Eu falei, ai meu Deus. Então aqui, Paulo está falando justamente isso. Então existem pessoas fraudulentas, pessoas que enganam, ventos de doutrina. Então essas coisas acontecem, nós não podemos deixar levar. Então o menino deixa se levar. Ó, já vi pessoa casar por vento de doutrina. Já vi pessoa separar. Já vi pessoa divorciar. Já vi pessoa brigar. Já vi um montão de coisa, a gente vê um montão de coisa, entende? Porque é vento de doutrina. A gente não pode deixar se levar porque as pessoas falam, amados. Então a gente tem que... Como é que você vai conseguir discernir essas coisas? Amadurecendo na fé, se aperfeiçoando em Cristo, sendo edificado no corpo, e deixar ter um coração ensinável para aprender. Ninguém pode ser, porque hoje, amadas, as pessoas não estão preocupadas no que você é, ou no que você tem. As pessoas estão preocupadas no que você é. Então às vezes a pessoa, ela é alguma coisa, ela pensa que é alguma coisa, e eu não estou preocupado no que ela é. Como, por exemplo, um título. Eu sei que as pessoas me olham, é evangelista, mas eu sei, amado, que o título não quer dizer nada. As pessoas querem ver o que eu sou, e eu tenho que me esforçar para não decepcionar as pessoas. E é uma luta. Cada dia a gente tem que procurar andar, ó, passo curtinho, para não pisar em falso. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem saber quem eu sou. Elas querem saber, ou melhor, elas não querem saber o que eu tenho, o título que eu tenho, ela quer saber quem sou eu. Testemunho, né? A minha esposa está lá comigo, ela não me conhece. Entende? Então procurar ficar sempre... Verdade. É a minha pessoa, a minha esposa, quando eu casei, olha o que é o amor. Eu ia para a igreja, aí às vezes quando estava com tempo frio, eu gostava muito de usar aqueles coletes, aqueles blazezinhos, né? Aqueles coletezinhos aqui, né? Eu usava, eu gostava muito daquilo. Aí quando eu casei, ela estava uma experiência ainda naquele processo. Aí eu ia para a igreja, passou minha roupa, passei. Aí eu vestia a roupa rapidinho, vambora. Aí botava o meu colete e ia, né? Aí falou assim, aí chegava na igreja, sentava. Aí o tempo às vezes mudava, esquentava. Aí o calor, aí eu falei, caramba, que calor, não tira. Aí eu falei, mas por quê? Não, tira. Aí eu penso, irmão Laércio, não está sentindo calor não? Não, até que não. Mas tá suando, mas não. Abençoadas o que fazia, amado. Por isso que eu amo essa mulher, porque a gente tem 21 anos casados, porque a gente entende o outro, né? Te perdoa. Ela passava a manga, não passava o corpo. Eu ia com as mangas passadas e as costas e a frente amarrotado. Tira, Bruno, mas tá calor. Não tô sentindo calor não. Mas agora é uma benção. Entende, amados? Então é isso. Então a gente, né? Nós precisamos chegar e deixar Deus nos tratar. Então, amado, esse ano, né? Esse ano é um ano que a gente pode fazer a diferença. Quando nós deixarmos Deus trabalhar, deixarmos Deus tratar, temos um coração ensinável, deixar Deus, o Espírito Santo,
agir na nossa vida. Amém, queridos? Agir na nossa vida, né? Fazer parte do discipulado, né? Eu vejo hoje os meus, né? A pessoa lá na cidade de Deus teve a formatura de homem ao máximo. Pô, amado, que satisfação de ver os seus discípulos lá falando, sem vergonha, com envergadura. Oh, eu fiquei olhando assim, falei, caramba, falando, é tudo que eu quero. Os garotos lá, fiquei assim, pô, fiquei olhando assim, falei, né? Edgar orando, falei, oração 3 minutos. Edgar, Moisés, olha, rápido os testemunhos. Aí eles estavam lá, entende, mano? Então não parece para as pessoas assim, o discipulado, ele não destrava as pessoas, destrava assim, irmão. Você pode achar que não, mas destrava. Ele vai destravando, ele vai trabalhando, vai tratando, entende? Porque a pessoa, ela não pode ter vergonha. Que, por exemplo, assim, você chegar, a pastora fala assim, o irmão tal vai ter a oportunidade de trazer uma palavra. Aí você chega aqui, de repente, do nada, se dá Malafaia ou qualquer pessoa, você fica com vergonha e com medo, não pode. Você tem que saber quem você é. Ah, o apóstolo chegou, meu irmão, aí a pessoa, não vou subir, sobe, irmão. Entende? Não, tu fica com vergonha, não vou conseguir falar, não existe isso. Não existe isso, entende? Então o discipulado, ele te ensina a ficar desprendido dessas coisas, entende? Porque você vai aprender que quem está acima de todas as coisas é Ele, Cristo Jesus, é Cristo em nós, entende? Então não tem isso, essas coisas não. Então a gente vê a importância, né? A importância de nós crescermos na fé. Então diz assim no versículo 16, para nós terminarmos aí, ó, do qual todo o corpo bem o quê? Olha só, amado, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, né? Segundo o quê? A justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você está entendendo aí? Olha só a importância do ajuste. Entende? Então, quando as pessoas não querem, assim, não aceitam ser ajustadas, por que o ajustar? O ajustar é você, ainda que o teu pensamento, ainda que a sua vontade, ela seja contraditória ao que tu pensa, o que você vai fazer? Você vai pela maioria e pela liderança. Pela liderança. Hoje em dia, uma das coisas que eu aprendi, sabe como é que eu aprendi a ir melhorando a minha vida espiritual? Quando eu não fico mais, eu não pensei mais em ficar, sabe em quê? Evidência. Quem gosta de ficar em evidência aqui? Sabe o que eu aprendi? Que quem fica em evidência aqui na igreja é o Espírito Santo e a liderança principal. Ó. Só. Entende? Por quê? Porque se eu tenho 2 evidências, uma igreja, ela puxa para um lado, outra puxa para o outro. E você não consegue uma unidade. Entende? Não é que o líder não sobressaia, mas ele nunca pode se colocar como evidência em nada. Se não divide uma igreja, sabia disso? É duro, mas é uma realidade. Nenhuma igreja, não somente igreja, nenhum lugar onde haja uma divisão ou uma influência ABC, se não tiver um líder de influência. É ou não é? A gente viu a historinha lá de Moisés, lá da Terra Prometida, viu lá como é que funciona. Não pode. Entende? Então, evidência, quem tem que estar em evidência na igreja, no meu modo de ver, é a liderança. O restante, não estou falando resto não, irmão. Eu estou falando o que está embaixo, vamos falar assim, é tudo corpo. Entende? Não é que quem está à frente não faça parte do corpo, mas está à frente do corpo. Entende? O restante
Então, quando eu entendo que o que está, a evidência é a liderança e o restante é baixa a equipe, tudo funciona. Aí é o ajuste. Então, a unidade do corpo, quem é que tem que levar isso aí? Quem é que tem que levar a igreja a entender isso? Os edificadores. Os dons que foram dados ministerial. Aí eclesiástico, né? Dons eclesiásticos. Né? Por isso que eu não gosto muito de lá sentar na frente, não sentar aqui. Ah, chegou o evangelista fogo puro. Não. Isso aí já, não vou dizer que já até aconteceu, mas hoje isso para mim, irmão. Quer ver um exemplo que eu vou falar? Eu quero para os irmãos entender mais ou menos. Eclesiástico. O que é eclésia? O irmão sabe o que é eclésia? Aí fala assim, ministério eclesiástico, eclésia. Eclésia foi algo estabelecido por Roma. O que eles faziam? Eles pegavam as pessoas que tinham influência para convencer os judeus a aceitarem César. Então é como se fosse assim: eu tinha uma dificuldade, ou seja, eu queria conquistar. Vamos botar um exemplo, vou botar dois exemplos aqui. Vou botar o exemplo de um cristão e um que não é. Vou botar o exemplo de Dilma e vou botar um exemplo de Marina. A Marina fala assim, irmão, Deus, a Bíblia, a palavra de Deus diz que Deus, Ele tem, né, é bem-aventurada a nação cujo igual Deus é o Senhor. Se nós colocarmos Deus como, né, Senhor da nossa nação, a nossa nação muda. Isso é verdade, é. Só que Dilma fala o seguinte, irmão, eu sei que nós temos que ter fé em Deus, mas também nós temos que ter Deus, mas temos também que ter, sabe o quê? Saneamento básico, Bolsa Família, para ajudar aqueles que são mais necessitados. Isso é eclésia. Eu, no meu argumento, eu vou convencer a pessoa, porque eu tenho influência. Entende? Por isso que a eclésia, ela consegue influenciar e fazer as pessoas mudar a ideia. Por isso que muitos crentes votaram em Dilma. Por causa de Bolsa Família. É ou não é, irmão? O ano está acabando ainda, dá para pedir perdão ainda. Por causa de Bolsa Família. Não é verdade? Tique não sei de quê. E um montão de coisas. Por quê? Você pode servir seu Deus, né? Mas César também pode te dar isso, isso e isso. E aí? Entendeu? Aí o crente falou unir o útil ao agradável. Aí entra no argumento. Entende? E a eclésia te convenceu. Então a influência, nós hoje como ministério eclesiástico, tem que ser o contrário. Você tem que mostrar para onde a igreja tem que ir, convencer as pessoas para edificação, né? Entender quem elas são em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, para nós terminarmos aqui, então diz assim, ó, no versículo 15, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Amém, amados? Então nós precisamos crescer em tudo? Vamos crescer, amado? Ó, pega firme com a sua liderança, entende? Com a liderança e ó, vamos crescer. Levantar a igreja forte, uma igreja submissa, né, a Cristo, uma igreja edificada em Cristo, uma igreja que verdadeiramente ela vai fazer a diferença aqui nesse lugar. Amém? Então hoje, amado, se você entender o que é ser igreja, o que é a igreja, a gente vai conseguir romper. Não se preocupe com problemas, não se preocupe com situações, não se preocupe com dificuldade. Amado, seja digno daquilo cujo qual Cristo vos chamou, santos,
para adorar a majestade santa de Deus. Então, quando você começa a entender isso aí, eu fui separado santo para adorar a majestade santa. Amado, não há outro motivo cujo qual Deus nos chamou. E quando você lê lá no livro de Efésios, você vai ver tudo isso aí. Você vai ver quem é Cristo, quem é Deus e qual é a obra do Espírito Santo em nós. O que Ele quer fazer com a igreja, como Ele quer ajustar a igreja, para que a igreja ela possa cumprir o seu propósito. Amém, queridos? Então que Deus abençoe. Eu quero pedir você que fique de pé. Nós vamos estar passando para a pastora Andréia, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, coloca a mão no teu coração. Hoje é a última quarta-feira de 2017. Na próxima nós já estaremos no novo ano. Mas o mesmo Espírito que começou esse ano contigo é o mesmo que está hoje ainda com você. E através dessa palavra edificada quer promover em nós uma transformação. Porque mentes transformadas atraem o poder de Deus para a sua realidade. E a igreja foi constituída por Deus para ser um corpo poderoso na terra. A igreja é a batida do coração de Deus. É algo vivo, algo verdadeiro, algo diferente, amado. Nós temos visto aí na televisão, na mídia, pessoas tirando a vida de outras, porque no lugar de um coração de carne, parece que tem um coração de pedra. E o Espírito Santo é aquele que traz para dentro da igreja, o corpo chamado igreja, um coração reto, um coração inclinado para as coisas do alto. Hoje é noite de você ser curado neste lugar. Curado de toda a influência que o mundo trouxe para você, o vento de doutrina, das meninices espirituais. Não há tempo mais de você ficar apegado a essas coisas. Porque um crente maduro é um crente poderoso na terra. Porque, como foi falado, há uma conexão. E nessa noite, amado, o Espírito Santo, Ele quer te conectar com o céu. Te conectar com o céu. Te conectar com o céu. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui neste lugar. Tu estás falando aqui neste lugar. Tu és aquele que nos revela aquilo que de fato nessa noite precisamos abandonar aqui em 2017, Senhor. Sabemos que há homens e mulheres aqui que foram guiados nesse tempo todo, nesse ano todo, por vento de doutrina, por meninices espirituais, pelo conselho do Egito, Senhor, pela bênção, ó Pai, das Tuas mãos. Mas essa noite o Senhor nos revela que há muito mais do que isso para cada um de nós. Nós podemos ter os céus sobre a nossa cabeça. Não queremos a porta, Senhor, aberta na terra, se podemos ter os céus abertos sobre a nossa cabeça. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos revele aquilo que precisamos abandonar. Que haja aqui, Senhor, uma transformação de mente, Senhor. Uma mudança pessoal, Senhor. Uma entrega, Senhor, a Ti. Que haja um clamor neste lugar sendo levantado. Transforma-nos, Espírito Santo. Nos leva a essa unidade que só o Senhor pode gerar, que é a unidade do Teu Espírito. Somos diferentes, sim. Temos pensamentos, ó Pai, divergentes, porém servimos ao mesmo Deus. Temos o mesmo Espírito, Pai. A Tua palavra diz: o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita na igreja. É Ele que edifica a igreja, Senhor. Há um só batismo, uma só fé, um só amor, um só Espírito, Senhor.
Então nessa noite nós repreendemos aqui o espírito da divisão, o espírito da contenda, o espírito da fofoca, o espírito da murmuração, o espírito da religiosidade, o espírito da vaidade, Senhor, o espírito, Senhor, de adultério espiritual. Oh, balabalaxedere, balabanai. Oh, Espírito Santo, queremos o Espírito da verdade, Senhor. O Espírito que santifica, Senhor. O Espírito que vivifica, Pai. O Espírito que nos faz fluir em amor, em santidade, em justiça, em misericórdia, Senhor. O Espírito que nos leva a uma mesma direção. O Espírito, Senhor, que nos transforma todos os dias, Senhor, nos tornando uma igreja relevante, Pai. Queremos, como igreja, nos tornar uma igreja relevante aqui na Estrada Santa Efigênia. Não queremos ser mais uma igreja, queremos ser a igreja, Senhor, cujo propósito vem dos céus. Passa por nós e volta para o céu, glorificando ao Todo-Poderoso, a majestade santa, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê esse discernimento todos os dias e que o Senhor leve a cada um de nós a perfeição, como foi falado aqui, é possível, é para nós, é para hoje. Queremos nos tornar varões perfeitos, Senhor, e aperfeiçoados em Cristo Jesus. Que toda doença, toda paralisia, toda atrofia, Senhor, no teu corpo chamado igreja, seja curado nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os mais fortes na fé possam ajudar os fracos, que os que estão de pé possa ser uma mão para levantar aquele que está caído, que aquele que é profeta possa profetizar na vida daquele que está embaraçado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cada um aqui, desde as crianças, Senhor, até o mais velho, se torne um instrumento poderoso nas suas mãos, em nome de Jesus. Que os dons sejam avivados, sejam revelados, Senhor. Que haja sede e fome nesse corpo chamado igreja, pela revelação do alto. Que não sejamos só conhecedores da verdade, mas praticantes da verdade. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós oramos essa noite e te agradecemos, em nome de Jesus. E você que crê que o Espírito Santo está em você, aplauda Ele. Aplauda, aplauda esse Deus maravilhoso. Glória.